Salve progressistas, eu sou o Clayson. Eu sei que eu tenho fãs do Ciro que acompanham o canal, muitos ciristas acompanham, e eu sei também que eu tenho lulistas, petistas que acompanham o canal. Eu sei disso. Nós temos ciristas e petistas que estão aqui com a gente. E eu, na verdade, eu vejo nessas duas candidaturas, Ciro e Lula, duas candidaturas benéficas para o Brasil. Eu gostaria muito que nós tivéssemos um segundo turno entre Ciro e Lula. E eu falo isso com a mais absoluta honestidade. Eu gostaria muito, porque o Ciro tem sim um excelente projeto. Se você não leu ainda O Dever da Esperança, vale a pena. Vale a pena, porque é bem bacana, é bem completo, tem críticas. É claro que tem, é passível de críticas, mas é claro que há. Mas é um projeto, então tem uma proposta concreta de melhorias para o país. E nesse ponto eu considero muito positivo. Eu considero também que, no caso do PT, do Lula, é inegável. Lula, dentro da minha opinião, está entre os melhores presidentes da história do Brasil. Com certeza ele está. Você pode negar, você pode dizer que não, mas a realidade é que é um sujeito que saiu da presidência com 87% de aprovação. Vamos falar a verdade, né? Lula esteve realmente empenhando muito bem o seu papel de presidente. Existem críticas? Meu Deus, como existem críticas. É fácil criticar? Você tem coisas para criticar. Então, o que eu quero colocar aqui para você não é a postura de um isentão que vai passar pano, não. O que eu quero colocar aqui para você são análises que possam estar, de certa forma, desvinculadas de paixões, de militâncias, e que possam trazer uma observação direta sobre as questões sem essa loucura de militância cega. Eu nem gosto desse termo, que é um tanto quanto capacitista, mas é a ideia que eu quero passar para você. E hoje, nesse vídeo, se você for cirista, ou lulista, ou nenhum dos dois, ou bolsonarista, enfim, se você acompanhar o vídeo até o final, você vai ver que tem lógica. Você pode discordar, tem aqui os comentários, mas tem lógica no que eu vou falar, muita lógica, tá? Então acompanhe essa análise em detalhes, por favor, até o final, se você quer colocar uma opinião. Não pode ser uma opinião de paixão, tem que ser uma opinião sobre o conteúdo que eu vou passar aqui para você. E eu sempre peço para que você dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho. A gente não pede dinheiro para você, pelo menos por enquanto, né? Porque a coisa tá complicada, daqui a pouco eu não sei, mas a gente não pede dinheiro para você. A gente pede, dê o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Bom, vamos contextualizar para que a gente possa trazer o resumo do que a gente quer tratar hoje contigo. Nós tivemos então um podcast no Estadão em que o Ciro fala que Lula havia conspirado a favor do golpe. Ele considera que o impeachment foi um golpe e ele considera que Lula conspirou a favor do golpe. Logo depois disso, nós tivemos então a resposta da Dilma. A Dilma então vai no Twitter e fala: olha, você está mentindo. Nós já tratamos disso aqui no vídeo, tá? Deixando esse card aqui para você acompanhar o card. Nós já tratamos disso. Aí vale a pena você ver o vídeo para a gente não ficar repetitivo aqui. Mas a Dilma responde ao Ciro. E aí a gente tem, então, uma briga que houve entre esses dois. E aí agora, recentemente, nós temos o Lula. O Lula diz que o Ciro está com sequelas da Covid, por isso ele está agindo dessa forma. Um erro. Desculpa. Eu sei que você pode ser petista ou lulista, não faz sentido, porque isso é uma insensibilidade pelo fato de nós termos milhões de pessoas hoje no Brasil que sobreviveram à Covid e estão com sequelas de Covid, e usar isso para tentar atacar alguém, tentar diminuir alguém dessa forma, é um erro. Lula está errado, certo? E se você analisar friamente, você vai perceber que, para dizer pouco, é insensível dizer isso. Mas vamos analisar as coisas de uma maneira bem objetiva sobre todo esse contexto. Primeiro, Ciro acusa Lula de conspirar a favor do golpe. Está correto isso? Não. Não está correto. Por vários motivos. Vou trazer alguns para você. Primeiro, para que o Ciro afirmasse isso, ele deveria trazer evidências claras. Olha, tem isso aqui, tem aquilo.
Ele não trouxe isso. Ele simplesmente disse: eu acredito, eu estou convicto. Achismo. Não, isso está errado. Se você realmente quer trazer uma forma diferente de entendimento, você tem que trazer novos dados, porque até então não tem nenhuma evidência de que o Lula conspirou. Aliás, é o contrário. Em um dado momento, o Lula ele agiu a favor da Dilma na defesa de um eminente golpe que poderia estar acontecendo. O Lula, naquela ocasião, ele quis então ser um ministro da Dilma. Aí nós temos aquela ação canalha do Moro, divulgando as mensagens, aquela situação lá do Bessias, todo mundo sabe. Então, naquele momento ali, isso é importante, o Lula deixa claro que se ele tivesse conspirando, não faria o menor sentido, porque ele estava querendo ser ministro, ele iria ser ministro da Dilma. Então parece bem óbvio que essa afirmação do Ciro ela não se sustenta, porque não há uma prova do que ele está falando. Por outro lado, quando o Ciro fala, o Lula agiu a favor do golpe, ele desconsidera os verdadeiros golpistas. Ele desconsidera a ação do Eduardo Cunha, ele desconsidera a ação do Aécio Neves, ele desconsidera tudo o que aconteceu por intermédio de todos aqueles personagens que estavam lá na Câmara, que tiveram aquelas falas horríveis, né, no dia das votações, no Senado, no Congresso. Então, realmente, ali o Ciro errou feio, errou rude. Ele não deveria fazer essa afirmação sem ter uma prova concreta do que ele está falando. E ele não apresentou essa prova. Então ficou só no achismo, no ataque barato. Errado. Muito errado. Quando a Dilma vai, então, trazer uma resposta, ele se dirige à Dilma ainda com mais grosseria, com mais virulência. Tá errado. Ela é inapetente, ou seja, ela não tem apetite, sabe? Olha, sinceramente, tudo errado. Errou. Essa é a verdade. E aí nós temos agora, então, essa fala do Lula que responde ao Ciro: é sequela da Covid. Putz. Então os dois erraram. Tá certo que a iniciativa inicial foi do Ciro. O Ciro começou tudo com essa história de ir lá no podcast, falar besteira. Ele não voltou atrás, muito pelo contrário, ao tentar se justificar, ele tentou reafirmar algo e não trouxe, até esse momento, não trouxe novas evidências. E tudo mostra que ele está errado. Pois bem, mostrando aqui os erros que estão acontecendo, eu quero trazer a principal reflexão desse vídeo de hoje. Nós estamos vendo que isso é uma ação do Ciro com o seu marqueteiro João Santana. Querendo ou não, ele é um marqueteiro que demonstrou sua competência elegendo presidentes. Então, não tiro o mérito. Mas o que parece bem claro estar acontecendo? O João Santana, de certa forma, ele descobriu que para que o Ciro possa entrar na briga, né, entrar no páreo, ele tem que tratar de igual para igual, ele tem que chamar para a luta, chamar para o ringue aqueles que são os seus adversários e que estão numa posição muito confortável. Lula está numa posição confortável. Ele sai de uma situação muito complicada em que ele estava preso e agora é uma profusão de processos que caem, né? Mais de 20 processos em que o Lula é inocentado ou que de alguma forma deixa de existir ou é engavetado, enfim. Ele se livra de muitos processos. Por outro lado, ele passa uma sensação para a opinião pública de que foi vítima. Ele reafirma isso, porque aí nós temos questões ligadas ao seu principal algoz, que é o Moro, que em alguns momentos é colocado numa situação até complicada, porque parece claro que ele articulou junto com os promotores para condenar o Lula. Isso ficou claro com a Vaza Jato, com outras ações, inclusive dentro do âmbito jurídico. E aí ele sai numa situação muito cômoda. Essa é a situação do Lula. Então, para você ir lá e atacar, você tem que chacoalhar a bananeira para você ver se sai alguma coisa dali. E a reflexão que eu quero fazer contigo é o seguinte: é o momento para isso?
É o momento para nós termos um embate entre as duas forças progressistas do Brasil? A minha conclusão é que não é o momento. Eu vou ler todos os comentários desse vídeo. Qualquer ponto que eu colocar aqui que você tenha discordância, pode colocar o comentário aqui. Eu vou ler. Se eu perceber que os comentários são muito diferentes do que eu estou falando, posso gravar um outro vídeo lendo os comentários, mas eu quero colocar as questões muito claras aqui para sua reflexão. Eu quero ajudar você a refletir. Seja você cirista, petista ou não esteja ligado a nenhum desses dois, como é o meu caso, diretamente. Qual é o ponto que nós temos hoje importantíssimo para que a gente possa fazer essa análise ser mais centrada? Bolsonaro, ele ficou quieto 10 dias, pouco mais de uma semana. Nessa última pesquisa do Poder 360, ele já retoma um pouco da sua aprovação. Foi muito pouco tempo, ele só precisou calar a boca. Ficar quieto aí, Bolsonaro. Fez aquela carta lá logo depois do 7 de setembro e ficou quietinho. Com isso, ele melhorou a sua aprovação. Então, Bolsonaro não é uma carta fora do baralho. Bolsonaro ainda está no jogo político. Bolsonaro, na maioria das pesquisas, está no segundo turno. Então, existe um inimigo em comum. Me parece que o momento agora não é o momento para tentar enfraquecer o Lula ou o Ciro. O momento agora é para tentar enfraquecer o Bolsonaro. Bolsonaro é o foco. Então, quando a gente, um ano antes da eleição, faz um ataque direto ao primeiro lugar e tenta desestabilizá-lo, desconsiderando o fato de que vão 2 para o segundo turno e esse segundo pode se fortalecer e é ele que deve ser enfraquecido, eu considero um erro estratégico muito, muito grave. O próprio Ciro falou, eu não estou defendendo o Bolsonaro quando eu faço isso. Está. Indiretamente, está. O foco deve ser agora enfraquecer o Bolsonaro. Porque se o Ciro quer chegar no segundo turno, ele precisa se colocar entre os dois. São 2 no segundo turno. E eu não acredito que ele vai enfraquecer o Lula o suficiente para que o Lula esteja abaixo do Bolsonaro e abaixo dele. Então, muito claro, me parece, que se houver um segundo turno, esse segundo turno com o Ciro vai ser com o Lula. E aí o momento para o ataque do Lula, ao Lula, se assim deve ser entendido, eu percebo que o momento é para debate político a respeito do país. Eu não concordo com essa política de ataques, acho que não é o caminho, mas se houvesse, do ponto de vista estratégico, a necessidade, esse momento seria necessariamente mais próximo da eleição, quando já tivéssemos desenhado o segundo turno entre Lula e Ciro. Agora é um erro. O certo agora, o correto agora é enfraquecer Bolsonaro, especialmente porque Lula e Ciro são oposição ao Bolsonaro. É Bolsonaro que está no poder, é Bolsonaro que tem a máquina, é Bolsonaro que tem um Congresso ao seu lado e esse Congresso está claramente disposto a cometer as maiores irresponsabilidades. O Lira, ele acaba fortalecendo um discurso imbecil do Bolsonaro a respeito do ICMS, um discurso completamente virado, que não faz o menor sentido, não tem a menor razão. E o Lira defende isso, então ele está disposto a tudo para ser um capacho do Bolsonaro. Vamos falar melhor. Um capacho. E aí nós temos Congresso a favor do Bolsonaro, tudo, né? A máquina na mão dele e tudo mais. E aí nós vamos enfraquecer um candidato de oposição e achar que isso não fortalece o Bolsonaro? Fortalece sim. Toda a militância bolsonarista está dando pulos de alegria com essa briga entre Ciro e Lula, que não leva a lugar nenhum. Só fortalece a militância do Bolsonaro. Eu espero que você tenha refletido junto comigo nessa questão e tenha chegado à conclusão que o momento é para enfraquecer Bolsonaro. Esse é o momento e ainda vai se estender pelos próximos meses. Espero que eu tenha contribuído para a sua reflexão. Mas se você discordar, você pode colocar o seu comentário aqui.
Coloque seu comentário. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho. Nós estamos aqui para entregar para você aquilo que normalmente não se fala nas TVs, não se fala em outros veículos, porque todo mundo tem rabo preso. Então, criticar o Lula, como eu fiz agora, dizendo que é um erro dizer essa fala contra o Ciro, criticar o Ciro é também um erro. Falar que tem que, de alguma forma, enfraquecer o Bolsonaro, tudo isso você sabe que tem que realmente estar num espectro, tem que ter muita honestidade para tratar. Então, por favor, ajude o nosso canal, dando o seu like, compartilhe nas redes sociais aí com os seus amigos ciristas, com seus amigos petistas. A gente se encontra numa próxima.